Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui preparando alguns jogos, algumas atividades para os meus alunos e eu decidi compartilhar essa nova brincadeira que eu estou fazendo com os meus alunos, que eu achei que até que ficou tão bonitinho que de repente vocês conseguem fazer também. Então hoje vocês vão me desculpar, eu não vou mostrar a minha cara porque eu não fiz maquiagem, hoje eu não estou decente. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma das atividades que eu preparei, né? Eu tenho outras atividades aqui que nós brincamos, né? Com pessoas famosas, é, vocabulário, né? Então, outros joguinhos aqui, jogos de memória. Temos aqui o seletor de letras, de nomes, e isso vocês vão ver depois em outros vídeos. Olha, hoje o que eu quero mostrar para vocês é essa forca diferente, né? Nós vamos fazer uma espécie de forca diferente. Como é que é essa forca diferente? Eu vou mover aqui essa apresentação aqui para cá para vocês verem como ela fica quando ela está em modo de apresentação. Então imagina assim que eu quero brincar de forca com os meus alunos, mas eu vou fazer de uma forma diferente. Uma coisa divertida, um pouco até que engraçada. Então imagina que eu criei um personagem, né? Eu ia falar character. Então eu criei aqui um personagem, mas você pode escolher qualquer imagem, sei lá, põe um gatinho, um ursinho, qualquer coisa que vocês acharem legal. Aí eu criei aqui o meu personagem, criei uma portinha aqui e falei que essa aqui sou eu, a Edna, que vai dar uma aula, está pronta para aula, mas eu estou esperando os meus alunos chegarem e eles têm que me ajudar a ser paciente e ficar ali na porta da sala esperando por eles. E nós vamos fazer isso brincando como se fosse assim uma forca. Eles precisam dizer as letras e eu vou escrevendo as letras aqui, né? Por exemplo, ele falou a letra O. Eu vou clicar aqui e vou colocar a letra O. Se ele, por exemplo, falou a letra, deixa eu ver, letra Z. E a letra Z não tá aqui, né? Nessa frase, nessa pergunta. Então eu vou colocar a letra Z aqui. Falou, desculpa, amiguinho, mas a Edna se distanciou, tá saindo da sala porque os alunos estão demorando demais. Então ela decidiu ir embora. Então a letra Z levou ela para a cor roxa. Então ela está se distanciando da sala. Aí depois eles continuaram com as letras, acertaram e cometeram mais um erro. Falaram, sei lá, um X, né? Que é uma letra bem difícil de encontrar aqui. Então o X também não tá. Eu vou colocar o X aqui, eu vou falar desculpa, mas ela desceu mais um pouco. E ela continua descendo. Quanto mais erros eles fazem, mais eles descem. Bem legal a brincadeira, né? É uma forma diferente de trabalhar com aquela forca, né? Que tinha aquele risquinho lá e aparece a bolinha ou você fica desenhando. Aqui assim você faz de uma forma diferente. E se você estiver trabalhando com o Zoom, por exemplo, você pode dar o controle para o aluno e ele mesmo clica aqui, ele mesmo acrescenta as letras. De repente ele que lhe deu a frase e você criou a frase, né? Separadamente. Então eu vou mostrar para vocês como faz. Vamos lá. Então, ó, fechei aqui a minha apresentação. Estou esperando o meu computador responder, porque olha que legal, ele decidiu fazer manutenção bem agora. Mas vamos lá, a gente consegue. Vamos lá, vamos trabalhando. Então, ó, eu vou mostrar para vocês que a primeira coisa que eu fiz foi criar uma página, né, um layout lá em branco, coloquei lá em branco. E acho que coloquei lá no meu layout, eu criei um visual diferente, ó. Mas você não precisa, né, fazer desse jeito. O que você pode fazer também é simplesmente criar um desenho. Pode ser que nem eu comecei assim. Eu comecei com um desenho de quadradinhos. Fui criando lá os meus quadradinhos até ele, né, ó, comecei assim. Aí eu dupliquei, Ctrl D, né, Ctrl D, que eu estou usando um computador que tem teclados em inglês. Eu tenho certeza que vocês conseguem ir adaptando aí com os seus shortcuts, né? Então você copia e cola, ou duplica, né? Ou vem aqui, né? Ó, copiar, colar,
né? Então eu copiei, colei, aí eu dupliquei. O bom de você duplicar é que ele já posiciona mais ou menos da forma que você fez da outra forma. Ou então você vai criando seus quadradinhos lá, edita sua imagem, deixa ela toda bonitinha. Ou de repente você vai na internet, pega uma imagem lá de uma escada, do jeitinho que você gosta, cria lá os seus quadradinhos, né? Como eu já criei, eu vou cortar caminho e vou direto lá para a imagem. Adicionei, né, as imagens que eu queria, tudo lá. Então eu faço as edições de imagem do jeito que eu acho que vai ficar bonitinho. Coloquei também lá os meus quadradinhos. E como foi que eu consegui fazer com os meus amiguinhos parecesse assim um por um? Eu fiz isso aqui, ó. Eu coloquei vários personagens repetidos e eu fui criando as animações de acordo com. Eu vou duplicar. Vou desfazer todas as animações que eu já fiz para eu mostrar para vocês como foi que eu fiz. Né? Ó, animações, vou escolher esse aqui também. Não deu porque ele selecionou coisa que não era para ele selecionado. Então eu vou colocar aqui, ó, animação. Selecionei todas as animações, né? Ctrl A, Ctrl A e vou desligar todas as animações. Então eu fiz assim, ó. Eu liguei a minha seleção, coloquei aqui. Vocês desculpem se eu estiver falando muito rápido, mas é que eu tô tentando aqui fazer essa brincadeira um pouco mais rápida, mais dinâmica. Mas se estiver muito rápido, você pausa, volta, assiste o vídeo de novo e com certeza vai funcionar para você. Então, ó, então meu personagem, ó, ele tá sem nenhuma animação nenhuma, né? Vou colocar o Animation Pane aqui para vocês verem. Então, ele está sem nenhuma animação. Então, o que eu quero que o primeiro personagem faça é que ele desapareça no momento em que eu clicar neste quadrado, no quadrado roxo. Então, o que eu vou fazer? Eu seleciono ele, vou selecionar animação desaparecer e eu vou contar para ele que ele vai desaparecer quando clicar no roxo. E o roxo é uma caixa que tem o número 77. É um retângulo de número 77. Então eu seleciono ele, vou lá em Trigger e colocar aqui, eu contar para ele que eu quero que ele desapareça quando eu clicar no retângulo 77. Pronto. Cliquei no retângulo 77, então ele no modo de apresentação, ele vai desaparecer assim que eu clicar no botãozinho roxo. Mas eu também quero que o próximo amiguinho apareça assim que eu clicar no roxo. Então eu vou selecionar esse amiguinho e vou colocar aparecer. Ele vai aparecer na hora que eu clicar exatamente no mesmo botão. E eu não quero que ele aconteça isso em seguida, eu quero que aconteça ao mesmo tempo. Então lá com prévio, né, com a imagem, com a animação prévia. Então assim que eu clicar no roxo, as duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Nós vamos fazer o mesmo agora com o seguinte. Então, ó, esse amiguinho agora, ele já tem uma animação, que é o aparecer quando eu clico no roxo. Mas eu também quero que ele desapareça quando eu clicar no anil, né, no azul escuro. Então, eu vou selecionar ele e vou adicionar animação e vou contar para ele, ó, desapareça quando eu clicar na próxima caixa, que é a caixa de número 78. Bom, se eu tiver na dúvida qual que é o número da minha caixa, eu vou aqui, ó, e vejo na seleção. A seleção vai me falando que é retângulo 78. Então, quando eu clicar no retângulo 78, ele vai desaparecer. E aí eu vou para o próximo amiguinho e falo, tá, quando eu clicar no azul, eu quero que você apareça, né? Então, apareça
no momento em que eu clicar no retângulo 78. Perfeito, ele vai desaparecer quando eu clicar no retângulo 78. E lembrando que eu quero que ele aconteça junto com o anterior. Então, ele vai acontecer junto com o anterior, porque eu selecionei with previous, né, com o anterior. Então, gente, desculpa, mas meu computador está todo em inglês. Então, vai aparecer todos os formatos aqui em inglês. Mas se vocês tiverem dúvida, me manda ali um sinal de fumaça e a gente se ajuda, tá bom? Aí, eu vou para o meu próximo amiguinho e vou fazer tudo de novo. Opa! Será que eu falei para esse amiguinho aqui desaparecer no seguinte? Ainda não. Então, eu vou acrescentar a animação de desaparecer quando eu clicar em qual quadrado? No quadrado de número 79. Então, ele vai desaparecer quando eu clicar no retângulo de número 79. Né? Será que ficou igual? Ficou, né? Só acho que eu fiz a mesma coisa duas vezes. Tudo bem. Ctrl Z, Ctrl Z. Né? Então, ele vai aparecer quando eu clicar no número 78. Tô meio confusa. Será que deu certo? Vamos colocar em modo de apresentação e testar? Modo de apresentação. Amiguinhos apareceu, apareceu o próximo. Amiguinhos apareceu, apareceu o próximo. E aqui, ups, ainda não tá pronto. Então, fecha. Fecha, amiguinho. Fecha, fecha, fecha. Tô esperando ele fechar. Não, então, olha, pode deixar que eu não vou cantar pra vocês, tá? Não vou fazer essa maldade com vocês. Vamos lá. Tá. Então, até aqui, tudo bem? Não é? Só que eu ainda não falei que ele precisa desaparecer. Para desaparecer, adicionar, desaparecer. Em qual quadrado? No quadrado 79. Na dúvida, eu vou dizer, cadê ele? Aqui, ó. Eu vou dizer ele aqui, para ele desaparecer no quadrado 79. Vou fazer o mesmo que eu fiz até agora com o seguinte. Eu já sei que o quadrado azul claro é 79. Então, eu clico aqui no amiguinho seguinte. Clico em aparecer no momento em que eu clicar no quadrado 79. Eu já sei que os meus quadrados estão todos na sequência. Então, eu vou voltar lá nele, vou adicionar a animação e falar desaparece. Quando que você vai desaparecer? Você vai desaparecer no momento em que eu clicar no 80, né? Vamos testar. Então, ó, vou salvar, né? Porque é bom, sempre bom salvar quando a gente está no meio do caminho para não... Vai que dá caca. Vai que desaparece, né? Então lá, coloquei modo de animação. Desapareceu, apareceu. Desapareceu, apareceu. Desapareceu, apareceu. Ups. Será que eu esqueci alguma coisa? Esqueci de falar que era ao mesmo tempo. Então, eu vou clicar lá nele e vou dizer para ele que é ao mesmo tempo do anterior. Né? Então, cadê ele? Ele é o desaparecer, né? Ele aparece com o anterior e desaparece com o próximo. Né? Muito bem. Bom, acho que deu para entender, né? Então, ó, você coloca múltiplos. Então, esse aqui, por exemplo, ele aparece. Quando que ele vai... Ups, eu mexi ele aqui, né? Vou colocar ele de volta onde ele estava. Ele vai aparecer no retângulo 80. Então, ó, aparece no retângulo 80. Adiciona, desaparece no retângulo 81, junto com o anterior, né? Tá, depois, se ficar
alguma diferença de quando eles aparecem, é só clicar aqui, né, em animações e ir corrigindo. Mas não é muito difícil, não. Vou mostrar novamente, mais uma vez. Clica no amiguinho, adiciona aparecer. Conta para ele que ele vai desaparecer. Desaparecer não, né? Aparecer quando? Quando eu clicar no retângulo amarelo, que é o número 81. Então, aparecer, né? Aparecer quando eu clicar no retângulo 81. Eu também quero adicionar desaparecer quando eu clicar no retângulo 82, junto com ele, né? Tudo bem? Então, ó, de novo, aparece, antes de eu clicar aqui, eu vou mostrar para vocês qual que é o retângulo, 82. Então, aparece quando eu clicar no retângulo 82. Desaparece quando eu clicar no retângulo 83 com o anterior. E esse aqui só precisa de uma ação, que é apenas aparecer. Ele vai aparecer quando eu clicar no retângulo de número 83. Certo? Vamos ver se deu certo? Vai que eu esqueci de colocar alguma coisa, né? Vai que eu esqueci, mas então é bom sempre dar uma testadinha. Então lá, testei. Então essas letras estão aqui ainda, porque eu salvei o arquivo já com respostas. Então lembre-se de, sempre que vocês usarem esses jogos assim de forca, que tiver essas caixinhas para vocês escreverem, lembre-se sempre de, antes de fechar o arquivo, você salva ele sem as respostas. Ou deixa sempre um arquivo original, uma cópia do arquivo original separado, certo? Porque senão, toda vez que você preencher aqui, aí você vai fechar o arquivo, ele vai falar assim, você quer que salve? Aí você fala, vou salvar. Próxima vez que você abrir, o seu exercício já está com a resposta. Aí imagina só, até você apagar na frente do aluno, o aluno fica lá esperando, falando, ai meu Deus, tá demorando, hein? Tá, melhor não, né? Então lembre-se de apagar ou de ter uma cópia separada do seu arquivo original. Então lá, pronto, fez o exercício, aí ele fez um erro, o aluno fez um erro, coloquei lá um erro e falei, ups, errou. A Edna desceu, o personagem desceu. E agora? Que ela vai ficar ainda mais longe. Que letra que ele falou? Sei lá, ele falou Y. Em português não tem nenhuma palavra com Y, né? Nós temos palavras emprestadas de outros idiomas com as letras X e... Não, X não, né? K, Y e Z. E aí eu cliquei na próxima, ela apareceu, ela continua descendo. Opa, por enquanto tá tudo bem, tá funcionando. Ups, aconteceu alguma coisa. Ela apareceu, mas ela não desapareceu, né? Então tem alguma coisa aqui. O que que é? Eu esqueci de colocar com o anterior. Então vou fechar aqui essa modo de apresentação. Vou voltar lá nessa amiguinha. Animação. Né? Qual que eu preciso corrigir? Eu preciso corrigir o momento em que essa imagem desaparece. Ou seja, esse amiguinho aqui vermelho. Então, ó, tá vendo como tá on click? Quer dizer que eu esqueci de colocar com o anterior. Agora vamos tentar de novo. Vamos ver o que aconteceu, se mudou alguma coisa. Continuo descendo, 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 descendo. Ups. Mas eu coloquei com o anterior no amiguinho errado. Por isso que ele não apareceu. Então é bom a gente já ir mostrando erros que podem acontecer, né? E então eu coloquei no aparecer desse amiguinho com o anterior ou no desaparecer? Desaparecer, né? Com o anterior, no clique, durante clique. Aí eu coloco aqui com o anterior. Será que vai dar certo agora? Né? Ups, fui muito longe.
Então, você pode reparar até, ó, que essa ideia de clicar no anterior, ele vem com um número antes. Então, o número antes quer dizer que ele aparece primeiro e o outro acompanha ele. Aparece primeiro, o outro acompanha ele. Aparece, acompanha, aparece, acompanha, aparece, acompanha. Parece que tá tudo certo. Vamos conferir? Vamos conferir. Desceu, desceu. Tá devagar, mas desceu, 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 desceu. Yay! Bom, se eu colocasse trilha sonora aqui, vocês ouviriam uns, né, as palmas. Mas eu quero deixar aqui essa apresentação, esse vídeo da forma mais simples possível. Apesar de eu estar falando muito rápido. Então me perdoem. Se acontecer de vocês tiverem dúvida, não ter entendido muito bem, me manda aí uma mensagem e me pergunta e eu dou uma forcinha, tá bom? Bom, então tenha uma ótima semana, vida e tudo mais. E qualquer coisa, manda um sinalzinho de fumaça, uma mensagem, um comentário e a gente se ajuda. Tudo bem? Muito obrigado por assistir. Beijo para todos. Tchau!